Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de iniciarmos a leitura de um novo livro da Palavra de Deus. Estamos iniciando hoje a leitura da primeira carta de João. Terminamos 2 Pedro e agora estamos iniciando hoje a leitura de 1 João, e a leitura de hoje está no capítulo 1, os versos de 1 a 10. Então, todo o capítulo 1 de 1 João, apenas 10 versículos, e nós vamos ler a palavra de Deus. A nossa reflexão está a partir do verso 8, que diz assim: se afirmamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. É importante que a gente lembre que esta carta foi escrita aos crentes. Ainda que em muitas ocasiões a gente se valha desse texto da palavra de Deus para dizer aos não crentes que todos estamos debaixo do pecado, e muitas vezes usamos esse texto evangelisticamente. No entanto, esse texto não foi escrito para os não crentes. A primeira carta de João, toda ela, é uma carta escrita para a igreja. E escrevendo a nós, os crentes, João está dizendo o seguinte: todos nós continuamos pecadores. Seria maravilhoso se a partir do momento que recebemos a Jesus como nosso Salvador, a gente não pecasse mais. Seria maravilhoso se houvesse a possibilidade da impecabilidade. Mas isso não é possível, porque nós continuamos residindo nesse corpo mortal, continuamos residindo neste corpo que tem tendências ao pecado. A carne, ela não deixa de ser carne, ela continua carne com suas paixões, com seus desejos, com a sua concupiscência. E por causa disso, nós, infelizmente, somos pecadores. E aqui em João, a palavra de Deus vai dizer, olha, se nós afirmamos não ter pecado, enganamo-nos a quem? A Deus? Não. Aos outros? Possivelmente. Mas o mais enganado de todos somos nós mesmos. A Bíblia diz, se nós achamos ou queremos afirmar que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Depois, no verso 10, vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Nosso Deus é o Deus da verdade. Agora, se a gente disser que não tem pecado, a gente chama Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o que nós podemos fazer com o nosso pecado? A Bíblia diz no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que só existe uma coisa que nós podemos fazer com os nossos pecados: confessá-los. Negar não resolve a questão. Fingir que eles não existem não resolve a questão. Burlar não resolve a questão. A única coisa que resolve de fato a questão do pecado na nossa vida é quando nós, em atitude de humildade e de arrependimento, confessamos os nossos pecados ao Senhor. E quando nós confessamos, diz a palavra de Deus, Ele é fiel e justo. Deus usa de sua fidelidade e de sua justiça para nos perdoar os pecados, porque quando nós confessamos, Deus se vale do sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
a eficácia da cruz, a fim de trazer o perdão para o pecado de todos nós. Por isso, meu irmão, se você por algum motivo escorregou, se por algum motivo você falhou, se por algum motivo você foi levado ao pecado, não guarde esse pecado no seu coração, confesse-os e deixe tudo na cruz de Cristo. E a promessa da palavra de Deus é que Deus vai usar de sua fidelidade e de sua justiça a fim de perdoar os nossos pecados. Que Deus te abençoe. Não carregue fardo sobre os seus ombros. Coloque todos eles na cruz de Cristo. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque existe solução para os nossos pecados. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por tua fidelidade e por tua justiça. Obrigado pela tua promessa. Obrigado, ó Deus, por esse caminho proposto para que os nossos pecados sejam perdoados. E ajuda-nos, ó Deus, a não carregarmos desnecessariamente fardos de pecado no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?